Bom dia, sou o professor Emanuel e seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso. Aqui, nossos estudantes do nono semestre elaboram temas relevantes para serem abordados aqui no nosso podcast. E hoje é um assunto que você, acadêmico de odontologia, precisa saber. Eu tenho certeza absoluta, Manu, Johanny, que o tema que vocês trouxeram é relevante principalmente para o público acadêmico e principalmente para aquele público que está com os pés fora da faculdade, já está visualizando as portas abertas da faculdade, já está visualizando o seu CRO. Então, se você está nessa situação, fique atento, participe aqui do podcast, deixa o teu like, porque esse podcast foi produzido para você. E vamos ao nosso momento quebra-gelo. Vamos lá, meu povo. Emanuele, explica pra gente aqui como é que foi esse negócio de ser dentista. Tu estava andando de bicicleta, caiu aqui na sala da FADER, foi? Foi quase isso. Eu caí de paraquedas na odontologia. Eu era enfermeira, né? Passei alguns anos no hospital. E aí, depois de alguns anos de vivência, eu comecei a ir para a área da estética, né? Da estética avançada. E aí eu fiz uma pós em estética avançada, só que ainda tinha algumas limitações com relação ao uso da toxina botulínica e tudo para isso, né? Eu teria que fazer odontologia para estudar face e pescoço, para conseguir fazer outros procedimentos com ácido hialurônico também, que eu não conseguiria fazer só com a estética. E aí uma amiga minha me chamou, e aí eu comecei a fazer sem saber nem se ia para frente, mas aí comecei a gostar de outras áreas dentro da odontologia também, que a odontologia é muito extensa, né? E aí estou aqui, com certeza de que eu fiz certo. E com certeza o seu conhecimento de enfermagem contribuiu e muito. Contribui, principalmente para a área de biossegurança, né? Assim, eu já me sentia mais segura com Uau! relação à clínica, a já saber, eu já trabalhei em centro cirúrgico também, né? A já saber manusear os equipamentos cirúrgicos, a usar uma luva estéreo. Isso já deixa a gente também mais alerta com relação a para não contaminar material, né? Tá certo, uau! Agora juntou muita coisa. Juntou o conhecimento de enfermagem, o conhecimento de estética com a estética em Odontologia. odontologia, né? É isso aí. E você, Johanny, como é que foi essa história de ser dentista? Então, eu tenho uma prima e minha madrinha são dentistas. E eu sou de Goiás. Vai falando, eu. Eu sou de Goiás e vim pra cá com 8 anos. Então, esse sonho de ser dentista veio a partir daí, né? De ver minha madrinha, minha prima, com o consultório delas. Minha mãe levava meu irmão. E eu chorava pra minha madrinha me atender. Olha aí. Acho que foi uma das primeiras crianças que minha madrinha viu que pedia para ser atendida por ela, né? E em relação à odontologia, eu via muito isso, em prestar serviços comunitários para a comunidade, levar meus serviços não só dentro de clínica, mas para pessoas que precisam e não têm a oportunidade de ter, né, esse serviço. Ok. Agora eu vou começar por você. Johanny, se eu te colocasse na cápsula do tempo e voltássemos para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade, farias algo diferente? Faria uma coisa, faria mais extensões na faculdade. Aproveitaria mais esse tempo de faculdade para ter mais conhecimentos, não só na graduação. Em vez de ter feito 4 extensões, teria feito mais. Você fez extensão de quê? Fiz do croma, que é da parte de dentística. Dentística, né? Fiz os 2 cromas, tanto laboratorial como clínico, né? Fiz extensão de cirurgia do professor Diego e O feijão? Diego Feijão e do Diego Santiago. E quero iniciar também a extensão do Radamés, que é de cirurgia, que já está dando meio que início aí. Ok, interessante.
se você é um estudante e tem a oportunidade, o tempo de se dedicar, o que não falta o que fazer aqui na faculdade. Extensões, ligas, são muitas as opções, iniciação científica, pesquisa. O que não falta é o que fazer aqui na faculdade, né? Sim. E a Manuela, e você? Faria algo diferente? Faria. Eu acho que eu teria me envolvido mais nessa questão de fazer trabalho, de apresentar trabalhos. Teria feito algumas extensões também, porque eu estou fazendo uma agora, né, que é a extensão de cirurgia do professor Radamés. Radamés? Mas eu teria feito outras que eu ainda pretendo fazer, né? De dentística, de harmonização orofacial. Quando terminar a faculdade, fazer minha pós em harmonização orofacial. E Por que dentística será? também. Por que será que vai fazer pós-em-hoff? Né? Ok. Próxima pergunta. E agora, José? Né, você já falou, né? E agora, José, lanço para ti. Johanne, e agora? Quais são os teus próximos passos? Os próximos passos é fazer extensão não, fazer pós, né, na parte... Cirurgia? Também, mas, Também? também, mas meu foco é criança, na parte de pediatria. Quero muito. E quem sabe eu não vou para a Marinha, que é um sonho. Olha aí, quer Também. seguir as Forças Armadas. Já está de olho em algum edital? Ainda não. Eu tô meio, assim, na dúvida se realmente eu vou para a Marinha, se não, mas é um propósito que eu tenho. Mas terminar a graduação, fazer a pós que eu quero de pediatria, aí sim eu vejo algum edital. Então já vai acompanhando, estudando os editais e se preparando. Eu tenho um colega nosso que tentou 3 vezes até passar para implantodontista da aeronáutica. Ele acompanhava os editais, às vezes batia na trave. Né? Eu acho uma boa área, assim. Sim. É muito interessante ali. É um sonho, né? Que antes da odontologia eu queria seguir carreira da aeronáutica ali. Esse meio, né? Tem alguém na família? Não? Vai ser a primeira. Primeiro. Muito sucesso para você. Obrigada. E vamos agora para a nossa última pergunta do Momento Quebra-Gelo. É o nada a ver. Nada a ver. O que é que você gosta de fazer ou pretende fazer no futuro que não tem nada a ver com odontologia? Emanuele. Eu gosto muito de dançar. Olha aí. O que é que você gosta mais de dançar? Eu tô fazendo zumba no momento, mas eu gosto de dançar tudo, assim. Forró, gafieira. Forró, samba, É uma terapia, não pau pra é? toda obra. É isso aí. É uma terapia, assim. E você, Johanne? Eu gosto muito da parte de venda. Eu acho que seria fazer alguma especialização, alguma coisa assim na parte de vendas. Que, inclusive, eu já trabalho com isso, né? E eu acho que para odontologia também seria uma Sim. Muito boa... importante. Para você ser um bom dentista, você também tem que saber vender, né, o seu trabalho. Isso faz parte, né, da toda a graduação, toda a formação de um dentista, né? Agora sim, vamos para o nosso podcast. O tema é extremamente relevante para você acadêmico. É muito comum nós ouvirmos nos corredores, conversando com os estudantes, aquela ansiedade porque está se formando. E aí, eu vou me formar, eu vou fazer o que da minha vida? Como é que está o mercado de trabalho? As angústias, o que é que passa, medo, cobrança, que sempre existe no coração e também na família. Afinal de contas, você fazer odontologia, mais do que um sonho pessoal, muitas vezes é um projeto familiar. Muitas pessoas estão engajadas na sua formação, na sua formatura. Então, muitas vezes vem a cobrança, vem o medo, a insegurança, pois é exatamente sobre isso que nós estaremos falando, que é a inserção do recém-formado no mercado de trabalho. E que mercado de trabalho? Cada vez mais concorrido, né? Então, aqui vamos começar aqui, Emanuele.
Você como estudante, agora que já está terminando, né, já tem uma bagagem como enfermeira, mas assim, angústias, perspectivas, como é que está isso, como é que você faz, qual a leitura que você faz disso agora como acadêmica, quase que formada, nono semestre, existem angústias, existem perspectivas, como é que está? Sim. É, tanto pelo mercado, né, que já é concorrido, quanto pela quantidade de profissionais que se formam todos os anos, né, em odontologia. E ainda tem mais uma coisa, que é, a gente mora no Brasil, né, e o Brasil, ele é um dos maiores, ele é um dos países que tem mais dentistas no mundo, né, e com isso fica mais concorrido ainda, o que leva o profissional a precisar se especializar melhor, né, a concorrência é maior. E aí isso leva o profissional a ter que ter um diferencial, né, no mercado de trabalho. Então, passa realmente muitas coisas. A gente fez pela cabeça, né? Assim, a gente fez um questionário online e aí muitos alunos que estão se formando, né, colocaram que tinha medo de não ter emprego para todo mundo, né, de não conseguir passar num concurso público, né, de colocar um negócio, mas não tem a menor noção assim de gestão, porque na faculdade a gente vê muita parte técnica, né? Sim. E a parte mais da gestão, né, do marketing digital é muito importante também, né? E aí a gente, quando se formar, vai precisar, sim, né, dessas coisas para complementar. Eu acho que também a gente poderia ir pro interior, né? Porque tem poucos profissionais ali no interior. Muitos precisam vir para a capital para poder ter certos tipos de atendimento. Então, acho que a gente levar para início, né? Pro interior ali. Até para a gente pegar um pouco mais de experiência. Não deixa de ser uma opção. Sim, não deixa. Inclusive, muitos acadêmicos eles até falam em ir para a saúde pública, Sim. no PSF, que é para poder adquirir mão, experiência, ritmo de trabalho, né? Aham. E as opções são muitas aí, né? De 17 a 20 de maio, você não pode perder. O maior congresso de odontologia do Norte e Nordeste acontece aqui em Fortaleza. E aí, venha e participe. E a Faculdade Paulo Picanço está com o maior estande do congresso, está lá. Vem nos visitar, vem conhecer a nossa faculdade, aqui que nós oferecemos de melhor para você. 17 a 20 de maio, CIOSE, Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, onde os maiores nomes da odontologia no Brasil e no mundo estarão aqui com a gente. Vem nos visitar, será um prazer receber você. Obrigado, diretor. Áreas para atuar. O que é que vocês trouxeram para o nosso público, para o estudante que está acompanhando a gente aqui? Pronto. De diferente, áreas diferentes. Sim. Pronto. O que eu achei bem diferente, assim, que eu não sabia que tinha, é a odontologia do sono, que é... Isso é Que assim, novidade. Só para colocar você aqui. O nosso podcast ele segue um método. E um desses métodos envolve a elaboração de uma matriz. E os estudantes eles vão pesquisar. Então, embora o ambiente aqui seja descontraído de podcast, existe todo um método que os nossos estudantes, é uma atividade avaliativa do nono semestre, tá? Então, assim, foi feita pesquisa, foram feita uma varredura de muito material envolvendo esse tema. com Então, aqui, referências com bibliográficas. referências bibliográficas. Então, embora o ambiente seja descontraído, existe um método por trás disso. E agora, Manu, explica aí. Odontologia do sono é novidade para muita gente. Pronto. Eles trabalham com dispositivos orais, né, para melhorar a qualidade do sono, né? Eles tratam a apneia obstrutiva respiratória.
Eu achei isso bem bacana, bem diferente, assim, né? Não sabia nem que existia. Poucas pessoas sabem que existe, né? A odontologia do esporte, A odontologia hospitalar também. odontologia hospitalar. Que é uma coisa nova, né? É o dentista intensivista, né? Que vai trabalhar na UTI, cuidando da saúde bucal dos pacientes, né? Que antigamente não era tão assim valorizada, mas hoje vê-se em muitos artigos científicos que a quantidade de bactérias, né, que a gente tem na boca e o perigo de uma bactéria dessa ir para a corrente sanguínea é muito grande. Um paciente que está na UTI, É o que mais que precisa. já está num estado crítico, né? É o que mais precisa mesmo. é isso aí. Concurso, montar um consultório. O que foi que a pesquisa de vocês apontou? Pronto. Uma grande parte dos alunos, assim, uns 60% dos alunos responderam que queriam empreender. Tá? Uma parte para trabalhar na área privada, né? E uma pequena parte ir para concurso público. Mas a maioria responderam que iam trabalhar primeiro onde conseguissem para ir pegando mão, para depois, né, ter alguma experiência para depois colocar o seu próprio consultório, né, ou tentar o concurso. E a gente pegando mão é até mais confiável para depois a gente passar para o nosso paciente. Para a gente não ficar com aquela insegurança de se realmente está fazendo o serviço adequado. E eu passei indicações também, né? Aí fulano passa para um parente, passa para um amigo. Aquela pessoa, aquele profissional é bom, tem confiança no que está fazendo. Então, Network, né? exatamente. Que é muito importante. Vai de boca em boca. Exatamente. E é importante, já que a grande maioria pensa em empreender. Então, fora o medo e a insegurança naturais de um recém-formado, ainda existe uma questão que muitos estudantes não se perceberam. É a pouca habilidade ou quase nenhuma de gerenciar um negócio. Sim. Inclusive, nós já tivemos um podcast aqui de uma equipe que trouxe toda a papelada. O que é que você precisa na prefeitura, vigilância sanitária, todo um protocolo, todo um passo a passo para você montar o seu primeiro consultório. E aí, se você interessou, vai aí no nosso site, todos os links dos podcasts estão disponíveis para vocês. Procura aí, se você está pensando em montar seu consultório, tem um podcast exclusivo voltado exatamente com pessoas, com alunos que já têm bastante experiência nessa área. Então, veja só, você tem, por um lado, o medo e a insegurança, por outro lado, você tem o pouco conhecimento, quase nenhum, de gerenciamento de negócios, gerenciamento de marca, gestão de caixa, que é algo que você vai ter que aprender a fazer, Com certeza. a gestão do caixa. Por isso que muitos estudantes, juntando tudo isso, eles ficam inseguros. O que é natural para alguns. Uhum. Muitos estudantes de odontologia são jovens, então é natural que eles não tenham tanta bagagem de conhecimento, mas isso também é um cenário comum para aqueles que já são mais experientes, para aqueles que estão na sua segunda formação e terceira formação. Por isso que adquirir conhecimento é fundamental. Adquirir conhecimento e adquirir experiência. Por isso que muitos estudantes optam por clínicas, por estarem trabalhando para outras pessoas no PSF para poder adquirir ritmo de atendimento, ritmo de trabalho, conhecer o andamento de um consultório, de uma clínica, da recepção. E também envolve o bem-estar e a segurança do paciente, né? Principalmente quando a gente vai montar a nossa clínica, que... É o nome e o CRO. Exatamente. E aí você sempre vai ter que primar pelo bem-estar, mas principalmente pela segurança do procedimento. A segurança do seu paciente repercute diretamente na segurança sua como profissional. E
uma não pode estar desligada da outra. Tem que estar sempre visando a segurança do seu paciente. E que meios a gente pode utilizar para isso? Para empreender, para concurso? O que é que a sua pesquisa apontou? Pronto. Muitos falaram do marketing digital, né? E que está muito em voga, né? É sim. Está muito em alta. E o network, né? E fazer especializações, né? Tá sempre em constante evolução, aprendendo coisas novas, para estar sempre ali no mercado. Ok, inclusive a nossa mãezona, doutora Gracêmia, ela tem uma frase que diz assim: a odontologia é uma profissão que você nunca para de estudar. Tem que estar sempre se movimentando, é como andar de bicicleta, tem que estar sempre pedalando, porque senão cai, né? Diariamente a gente tem postagens, tem estudos novos, né? Então, um dos motivos para a gente não parar de estudar é isso. É uma técnica nova, é uma descoberta Um nova. material novo. Material novo. Então, sempre tem algo inovando na odontologia, não é só aquele mesmo processo, aquela mesma coisa. Então, a gente tem que sempre estar evoluindo nisso, porque sempre tem novidades pra gente, em todas as áreas, né? Inclusive nas novas que estão chegando, que a gente até comentou, que é a odontologia hospitalar, que a Manu falou. Odontologia né? do sono. A odontologia do sono. Então, são várias coisas novas que estão chegando pra gente. Se a gente parar no tempo, a gente sempre vai ficar naquilo, sempre na mesma coisa. Então, é bom a gente sempre estar Se atualizando. buscando algo Inclusive, até no podcast anterior da equipe da sala de vocês, eles falaram algo fantástico. Foi até o professor Radamés que disse: olhe, há algum tempo atrás, você encontrava nos consultórios o amalgamador, hoje é peça de museu, e poucos consultórios iam ter um fotopolimerizador. O tempo foi passando, o amalgamador ele foi sendo colocado de lado, enquanto isso o fotopolimerizador foi assumindo a preponderância nos consultórios. Praticamente todo consultório tem fotopolimerizador. Esses fotopolimerizadores, eles evoluíram. Existem marcas, existem potências, existem tipos de lâmpadas, cada um com a sua especificidade. Agora, nós estamos entrando em um outro cenário. Odontologia digital, né? A odontologia digital e a laser terapia. Daqui a algum tempo, assim como aconteceu com os fotopolimerizadores, daqui a algum tempo vai ser com os lasers. Hoje, poucos consultórios trabalham com a laser terapia, mas daqui a algum tempo, todo consultório vai ter a laser terapia. Que é tão importante, né? Para tratar dor, inflamação. Processos pós-cirúrgicos É assim. São de grande ajuda. ajudam demais. A regeneração tecidual, né? E laser terapia é um dos temas que será abordado por essa turma do 9º semestre 25.1. Você não perde por esperar. Fique atento, nos acompanhe nas nossas redes sociais para que você possa estar por dentro de tudo que acontece aqui na Faculdade Paulo Picanso. Já estamos chegando ao final do nosso podcast. Uma pergunta que não quer calar, que com certeza eu vou lançar aqui para vocês, mas também é para você que está nos acompanhando. Você se sente preparada para o mercado de trabalho? Ainda não. E a maioria das pessoas responderam que não se sentiam preparados. Sim. Porque a faculdade, ela traz muito a parte técnica, mas aí tem a gestão também, né? Tem a parte do marketing, tem a parte do gerenciamento. E aí a gente precisa fazer essa complementação, né? Com certeza. A parte do empreendedorismo também. Isso. Visa não só a boca do paciente, mas engloba tudo, né? Desde o paciente chegar na porta do consultório até ele sentar na cadeira odontológica. Então, a gente muitas vezes não tem essa prática dentro de uma clínica, né? Tudo bem que a gente tem pacientes aqui e tudo, mas parece que falta algo, né? Sim.
Acho que é uma sensação normal, né, professor, de todo estudante. Na minha época, quando eu me formei, século passado, Você é tão jovem, professor. sou da turma de 95.2 da Federal. Quando eu me formei, eu falo isso em sala de aula. Né? Quem esteve comigo logo no primeiro dia de aula do 9º semestre, eu contei um pouquinho da minha história. Por quê? Porque aquilo que eu vivenciei muito se aproxima daquilo que vocês estão prestes a vivenciar. Então, eu tirei uns dias de férias. No meu planejamento, eu vou tirar 30 dias de férias. Minha colação de grau foi dia 22 de dezembro de 95, ali no Paulo Sarazate. E então, eu vou tirar janeiro de férias. É o tempo da papelada do CRO, sair a papelada lá da Federal. E aí eu não aguentei. 20 dias eu já estava agoniadozinho porque eu queria trabalhar. Eu me sentia seguro? Sim. Eu me sentia inseguro? Sim. Por que é que eu falo isso? Porque na faculdade, eu vivenciei todas as experiências que a Federal podia proporcionar. Então, fiz monitoria, fui iniciação científica, fiz 3 monitorias, fui monitor de 3 disciplinas. Eu fiz o que a faculdade poderia oferecer. Participei de congressos, o que a Federal podia oferecer, eu fiz. Eu não tenho do que reclamar disso. Fui um estudante bom. Agora, tinha áreas em que eu me sentia seguro. Tinha áreas que eu me sentia inseguro. Exemplo, eu falo isso em sala de aula. A minha primeira paixão na odontologia foi endodontia. Né? Vocês até brincam na hora, né? Quando eu falei para você, arriou o pneu, os 4 pneus, furou até o step. Mas depois, no 7º semestre, quando eu fiz prótese fixa, aí bateu o motor. E aí, não teve jeito. Então, assim, eu era muito bom na parte de prótese. Eu queria seguir prótese. Então, eu fui procurar conhecimento, cursos, aperfeiçoamento e mergulhei nisso aí. Agora, tinha outras áreas que eu não me sentia tão seguro. Exemplo, cirurgias. E aí, era algo que precisava ser trabalhado. E aqui é um detalhe que eu quero dizer para vocês. Existem áreas que você é bom e que você precisa mergulhar mais nisso aí para melhorar cada vez mais. E existem áreas que você não é tão bom, mas você não pode negligenciar essas áreas, porque são áreas que podem ser potencialmente trabalhadas para você melhorar. O japonês, ele tem o ciclo Kaizen. Kaizen, traduzido para o português, seria algo do tipo melhoria contínua. Então, você está sempre comprometido em você melhorar. Agora, Emanuele e Johanne, você só pode melhorar naquilo que você tem consciência de que precisa melhorar. Ou porque já é bom e quer melhorar, ou porque não é tão bom e tem a consciência de que precisa melhorar. Então, o ciclo Kaizen, ele vai dizer para você exatamente isso, onde você precisa melhorar. Então, é muito comum o estudante ele se sentir inseguro. Fechar os olhos para determinadas áreas se torna perigoso. Tem que estar atento para as áreas em que se é bom, mas também para as áreas em que você precisa melhorar. E foi, na prática, pegando mão em clínicas, em consultórios. Até 5 anos depois, eu consegui montar meu consultório. Eu consegui montar minha cadeira, manter a minha clientela, que durante muito tempo, né, ficou comigo até eu sofrer meu acidente e não ter mais como atuar na parte diretamente de consultório. Né? Chegamos aqui ao nosso momento final. Palavras finais, Johanne. Agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui. É um momento muito importante para nós, estudantes, né? E principalmente a gente ter buscado... E para a família também. Família, né? A gente ter buscado conhecer mais outras áreas durante as nossas pesquisas, né?
ver que tem outras possibilidades, só não aquelas que a gente já conhece. A odontologia novas, né, que estão chegando aí. Para mim, é um sonho, né, tá quase finalizando aí a graduação. É um sonho de quando eu tinha 2, 3 anos de idade, então, para estar aqui é bem gratificante. E a tua madrinha vem para a formatura? Ah, tem que vir. Ai, se ela não vir. A Dindinha, né? A Dindinha tá ali. E assim, poder entregar para os pacientes que eu for atender aquilo que eu aprendi durante a graduação. E sempre buscar o melhor. Não só para mim, mais conhecimento, e sim para o paciente. Eu viso muito isso. O bem-estar do paciente ali. É bem importante. Para mim é importante, né? Fantástico. Manu, palavras finais. Eu também quero agradecer a todos por essa oportunidade, né? Por entrar num mundo completamente novo para mim e me apaixonar, assim, né? Completamente pela odontologia. E um recadinho, não só para os estudantes, mas para os profissionais também, que já são formados. Gente, a atualização constante. Né? Nas pesquisas que eu fiz, as referências que eu procurei, bibliográficas, sempre falando a mesma coisa. A atualização é o que leva a gente para frente. Né? É um estudo contínuo, é estudar o resto da vida e assim a área da saúde. Obrigada. É isso aí. E eu finalizo aqui o nosso podcast com uma frase do Daniel Godry, que diz assim, abre aspas, a água inteira do mar não pode afundar o navio, a menos que ela invada o seu interior. Da mesma forma, a negatividade do mundo não pode te derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você. Fecha aspas. Daniel Godry. O mercado de trabalho está muito concorrido. Isso pode gerar medo, isso pode gerar insegurança. Mas isso só vai lhe derrubar se você permitir que esse medo domine você. Se você permitir se assustar e se amedrontar por isso. Então, o que é que eu sugiro para você? Coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é a disposição de enfrentar os obstáculos, os desafios. Então, tenha coragem, acredite em você e, principalmente, utilizando aqui a frase da Emanuele, se atualize, estude, se aperfeiçoe e se especialize. Porque no tempo certo, você vai alcançar os resultados daquilo que você está plantando. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Se você ainda não deixou o teu like, deixa o teu like e compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. De 17 a 20 de maio, CIOSSE, o maior congresso de odontologia do Norte e Nordeste, acontece aqui e a FACPP será um prazer receber você lá para visitar o nosso estande. Obrigado. Siga nas nossas redes sociais para que você fique por dentro de todos os temas de podcast e o que vem por aí, temas interessantíssimos. Deixa o teu like e até a próxima.